Nós desejamos abraçar os amigos, livres pensadores, os que ainda não têm uma religião. E quantas pessoas até foram participantes, quando ainda criança, de uma religião levado pelos outros, mas hoje, quando tornaram-se independentes, quando se tornaram conscientes, então já não fazem mais parte dessa religião. São pessoas que não são praticantes da sua religião. E existem muitas pessoas em nossa sociedade que eles não são praticantes de nenhuma religião. Afirmam crerem em Deus, mas no fundo, é apenas uma fé artificial. E para você, nós temos as boas novas do Evangelho. Deus está olhando para você. Você é importante para Deus. Você que é uma pessoa, quem sabe, muito levada pelos outros, por aqueles que dizem ser teus amigos, e por estas influências você tem sido levado a fazer coisas inconvenientes. Existe um ditado lá no interior que diz que quem anda pela cabeça dos outros é piolho, né? E existem muitas pessoas que agem assim, agem pela cabeça dos outros. E quem sabe, por causa de pessoas que diz que é teus amigos, você tem andado por caminhos diversos, caminhos tortuosos. Mas no fundo, lá na tua alma, você sabe que é um filho de Deus e que apenas precisa se arrepender, reconhecer o seu estado decaído e dar alguns passos em busca do Senhor nosso Deus. Você é muito importante. É bem verdade que o inimigo ele tem ludibriado você, enganado você, e você tem vivido assim até certo ponto, fora da vontade de Deus, fora dos planos de Deus. Mas eu quero te dizer, saia do inimigo, da influência, do domínio do inimigo, e venha fazer parte do reino de Deus. O nosso comentário nesse momento de respeito à queda, ou à provação, à tentação do homem, a sua queda, mas também a sua restauração. O homem foi provado, foi tentado, caiu, e com Adão, com Eva, toda a humanidade caíram. Mas o plano de Deus é a restauração. Portanto, 3 textos eu quero ler neste momento, juntamente com os nossos ouvintes. Gênesis capítulo de número 2, do versículo 15 ao 17, diz assim a palavra de Deus para nós. Capítulo 2, 15 a 17. E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e com a sua mulher, e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar a terra. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui estava o teste, aqui estava a provação para o homem, o teste para o homem. Depois nós temos a história da queda, e nós lemos Gênesis 3, de 1 a 6, que diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Lhe respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. O outro texto que nos fala a respeito da restauração, nós encontramos em Romanos 3, do versículo 24 ao 26, que diz assim:
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus nosso Senhor. A queda ou a tentação e a restauração dos seres humanos constitui basicamente a sua história. Deus criou seus filhos em estado de perfeição, porém com livre vontade. Mas veio o tentador e derrubou o homem, todavia nem tudo está perdido. Deus em Cristo Jesus resgatou aqueles que estavam perdidos. Ao adentrarmos a este assunto, precisamos dizer que o mal não reside em Deus, nem na criação, mas sim no relacionamento da criação para com o seu Criador. Portanto, para cada criatura racional é necessário uma prova para ver se ela se decide livremente pelo bem ou pelo mal, pelo certo ou pelo errado. É esta prova que todos nós temos que passar. Quando nós estudamos o homem antes da queda, descobrimos de que Deus o criou livre do pecado, da desobediência e da rebelião, com a capacidade moral e ética para viver plenamente em estado de perfeição e de santificação, sem os defeitos verificados em sua vida. Quando se fala sobre a imagem e semelhança de Deus no homem, isto de respeito à sua natureza espiritual, suas qualidades inerentes ao seu estado comportamental, sua substância essencial e principalmente a sua relação e comunhão com Deus, o Criador de todos os homens. O homem, como ser racional, em seu primeiro estado de inocência, desconhecia o pecado e a possibilidade para o pecado. Surgiu com a sua provação. De fato, o homem ainda não havia desenvolvido as suas capacidades morais, o que provaria o seu caráter moral. Seria o teste feito pela sua obediência ao mandato dado por Deus, obedecendo ou desobedecendo. Veio o momento da provação, do teste, da tentação. Uma outra força entrou em ação entre o homem e Deus. Houve a influência do mal, das trevas, do inimigo, e o homem terminou caindo e praticando o pecado contra si mesmo e contra o seu Deus. No que diz respeito à queda do homem, aprendemos de que, na verdade, houve uma interferência do inimigo. Mas o homem de livre e espontânea vontade, ele pecou, desobedeceu às ordens de Deus. Se tivesse resistido ao inimigo, não teria pecado, não teria caído nem fracassado. A causa da queda foi a prática do pecado, que trouxe muitos prejuízos para toda a humanidade, que provocou consequências terríveis para toda a humanidade. Entendemos, pois, que a essência do primeiro pecado da raça humana consistiu na desobediência do homem à vontade de Deus e na realização da sua própria vontade. Isto é, o seu pecado foi a transgressão deliberada da ordem de Deus, a que chamamos de iniquidade. Vejamos os passos inerentes ao ato da tentação e da queda. Em Gênesis 3, de 1 a 12, mostra de maneira clara as etapas do desenrolar do acontecimento. E podemos falar a respeito de 5 etapas, se não vejamos. Primeiro, olhou, entrou em cena as concupiscências dos olhos. Segundo, desejou. Aqui a tentação não estava mais fora, mas sim já estava no coração. Terceiro, tomou, ou pegou, tocou.
Neste caso, foi vencido e a porta já estava aberta para a queda. Quarto, comeu. Quando diz, e comeu, tudo já estava consumado. Quinto, diz, e morreu. Eis aí a consequência, eis aí os resultados que a humanidade tem passado. A prática do pecado em Adão e Eva trouxe consequências físicas para os homens. Ele teria que comer o seu alimento do suor do seu rosto, trabalhar muito, além do mais. Veio as doenças, as enfermidades e, por fim, a morte física, além dos sofrimentos e aflições da vida. O pecado também causou consequências espirituais para toda a raça humana. Ele perdeu a imagem e semelhança de Deus e herdou a morte, separação eterna de Deus. A regra é, Romanos capítulo 12, capítulo 5, versículo 2. Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E tem mais, Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores. Mas, todavia, porém, nem tudo está perdido. Mesmo no evento da queda da raça humana, Deus fez uma promessa de restauração, de redenção, de resgate, de salvação, e foi justamente o que aconteceu. Deus não criou o homem para ser condenado, para ser derrotado, nem vencido. O plano de Deus, pelo seu amor, misericórdia e graça, é a salvação de todas as suas criaturas. Deus não perde batalha. Ele é sempre vencedor e vitorioso nos seus empreendimentos, nos seus planos. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para desfazer as obras do inimigo, do diabo, que eu não gosto nem de falar desse nome. Deus enviou o seu Filho para restaurar o homem caído. Deus enviou o seu Filho para resgatar aqueles que estavam perdidos. Portanto, Cristo é a solução viável e final para toda a humanidade. Não existe arrudeio, não existe meu tempo. Você deseja ser restaurado? Você deseja herdar a salvação, a vida eterna? Somente através de Jesus. Não existe burlação do plano de Deus. Ou através de Jesus, ou nunca mais. Ou através de nada. Você quer chegar como bem-aventurado na presença de Deus? Então se abraça com Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Entrega o teu destino a Ele. E assim procedendo, você vai herdar. Não porque você merece, mas porque Deus te dá de maneira gratuita a vida eterna.